Olá, hoje o nosso bate-papo é super interessante, mas antes eu quero te lembrar para você acessar o link aqui da Amazon, que fica na descrição do vídeo, você vai direto ao meu romance Uma Fuga para a Felicidade. O tema de hoje, claro, nós vamos falar sobre como que você vai sair da sua zona de conforto e partir em busca dos seus sonhos. Então fique até o final. A convidada é a jovem carioca Hanna. Tudo bom, Hanna? Como vai? Oi, Rosane, tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E é isso, vamos falar lá como realizar nossos sonhos. Pois é, eu vi assim que tu comentou, a gente conversou antes, que a partir de 2014 a tua vida deu uma virada. Por que essa virada em 2014? O que estava acontecendo na tua vida? Sim, então, 2014, né? Eu sou servidora pública, para quem não sabe. E em 2014 foi justamente o ano em que eu entrei nesse órgão que eu trabalho hoje, que é a Ancine. E por que que foi tão assim marcante na minha vida, né? Porque foi o ano em que eu olhei para mim. Foi o ano que, sabe aquele ano que você fala assim, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para mim, eu preciso investigar o que está acontecendo. Então, para mim, foi 2014. Foi o ano que eu percebi que toda a minha vida, sabe, antes desse momento, eu estava agindo por agir, sabe? Quando você está vivendo por viver, você não toma as rédeas da sua vida, você não toma as decisões da sua vida. Você deixa as pessoas decidirem por você. Nem decidir uma comida direito eu sabia. Assim, sabe, aquela pessoa que vai na onda mesmo, até mesmo estudar para o concurso, foi uma decisão que eu tomei assim, mas não por mim. Foi assim, estuda para concurso aí que é legal, né? Você vai ter estabilidade. E eu falei, beleza. Então, quando eu passei na Ancine, eu me dei conta de todo esse processo, né, que eu estava vivendo internamente. Então, para mim, foi um ano bem importante. E foi também um marco da minha jornada de autoconhecimento, que eu gosto de falar. Que foi quando eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para isso. E aí eu fui e dei um primeiro passo, que foi um grande passo, na verdade, que eu entrei na terapia. Então, assim, 2014 foi a virada, né? Uhum. E o que mais te incomodava nesse momento? Porque eu sempre vivo dizendo assim que as pessoas elas vivem nessa questão do piloto automático sem saber realmente qual o sentido da sua vida. Ou vão Uhum. muito atrás do que os outros pensam, do que os outros dizem, do que a cultura daquele momento prega, e as pessoas vão muitas vezes sem sentir o que elas estão fazendo. Aí acontece, felizmente, tu aconteceu muito cedo. Tu teve a Uhum. coragem de parar, refletir, buscar ajuda, buscar terapia, enfim, para que tu conseguisse buscar aquilo que tu desejava. Como é que foi, então, esse teu processo de autoconhecimento? Pode dizer, assim, para ajudar quem está nos escutando, Hanna? Uhum. Então, assim, quando eu comecei, eu percebi muitas coisas que estavam acontecendo comigo, né? E que a gente vai colocando para debaixo do tapete. Então, por exemplo, alguns dos problemas que eu tinha. Essa coisa, né, de ser completamente influenciada. Eu era muito influenciada por todo mundo, assim, pelas minhas amigas, pela minha família, né? Aquela coisa, você seguir o padrão que eles consideram certo. Sem me questionar se aquilo era bom para mim. Outra coisa também que acontecia muito comigo era assim, eu tinha muitos problemas de comunicação. Jamais estaria fazendo uma live, uma entrevista, qualquer coisa desse tipo, porque eu não conseguia nem conversar com o meu chefe, que era a pessoa que eu trabalhava diariamente ali, sabe? Então era muito difícil para mim me comunicar, expressar qualquer coisa sem eu entrar no embate, entende? Ou eu ficava na minha, calada, ou eu já partia para briga. E assim com todas as minhas relações. E uma outra coisa também que me incomodava muito e eu não sabia como sair daquilo era a minha desorganização. Eu tinha muito problema assim com finanças, apesar de ganhar bem, né? Porque eu tinha passado no concurso. Eu percebi que eu não conseguia me organizar. E isso foi mais uma evidência de que alguma coisa está errada. Porque eu tô nova, moro com os meus pais, ganho o meu salário, que é todo, né, para mim. Como assim que eu não estou, né, conseguindo tomar um rumo? Então, todas essas coisas foram evidências para mim para falar: não, peraí,
algo não tá certo, sabe? Vamos olhar para isso. E aí foi o que você falou. E eu até engraçado, porque até a terapia, eu acho que eu acabei sendo influenciada positivamente, claro, por uma amiga minha. Porque eu acho que se fosse por mim, sozinha, assim, talvez eu nem fosse entrar, sabe? Mas como ela entrou, era uma terapeuta lá do trabalho mesmo, eu falei, então eu vou entrar também, né? Porque alguma coisa aqui não tá muito boa. E assim começou. E aí, desde então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a olhar para dentro. E assim, claro que é um processo que você, né, sabe mais do que eu, que não é tão fácil. Não vou dizer aqui que, gente, entre na terapia vai ser um mar de rosas. Não é. Desde 2014 eu venho trabalhado, né, em mim e assim, já mudei de terapia uma vez, fui para uma outra linha. Hoje eu faço terapia, uma terapia mais holística, digamos assim, que para mim fez muito sentido. E cada vez mais eu tô chegando mais perto de mim, sabe? Assim, de quem realmente eu sou, do que eu gosto, sem essa coisa de, não, é porque os outros falaram que é bom. O que é sucesso para mim, sabe? Esses conceitos que parecem muito vagos, mas que na verdade não são, é o que é o sentido da nossa vida, né, na verdade, assim. Então, até linkando, né, com o título que a gente deu para esse bate-papo, que são os bloqueios que nos impedem de agir. Eu percebo hoje, né, nos atendimentos que eu faço e tudo mais, que o que mais impede a gente de agir, a primeira coisa é justamente essa, a falta do autoconhecimento. A falta do autoconhecimento faz com que a gente fique aí, vagando, perdido, né, sem saber o que fazer, sem saber o que é bom para mim, o que eu quero. E aí eu vim investigando isso desde 2014, beleza. Só que só foi no ano passado que acho que para muita gente aconteceu isso, né? A questão da pandemia nos obrigou a olhar mais intensamente para a gente. Todo mundo trancado em casa, então o ano passado também foi um outro marco na minha vida. Por quê? Porque assim, eu vinha já trabalhando internamente, né, com autoconhecimento, terapia, muitos livros, muitos cursos. Porém, no ano passado, o que aconteceu? Eu falei, cara, esse emprego aqui que eu tenho, apesar dele ser maravilhoso, né, de sustentar e etc., não é o que eu quero para minha vida inteira. Sabe? Aquela coisa assim, que a gente sente que pode fazer mais, mas eu não sabia por onde, assim, muito bem por onde começar. E aí entra na segunda coisa que eu anotei aqui para falar, que eu acho muito importante, que é o seguinte: quando a gente já começa a dar esse primeiro passo, que é ir para o autoconhecimento, começa o movimento, né, a terapia, ou de repente, sei lá, faz uma técnica de constelação familiar, um alinhamento energético, enfim, a pessoa deu esse primeiro passo, já tá bom, né, já saiu da inércia. Só que ela entra num outro problema, que ela entra na falta de clareza. Aí ela fala assim: gente, mas agora eu tenho tanta coisa legal que eu posso fazer, né? Olha só, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso estudar aquilo, aquilo outro. O que eu faço? E aí ela entra no segundo bloqueio, que eu acho que é também o que pega muita gente, que é a falta de clareza. Que ela se depara com um mundo de possibilidades na frente dela e ela fica, de novo, sem saber o que fazer. Entende? Antes era porque ela não se conhecia e agora é porque ela tem conhecimento demais. Então, uma coisa que eu percebi muito também ao longo desse ano, né, nos meus atendimentos, principalmente, que as pessoas falam, cara, mas eu não. Eu falei, mas você não tem o curso de tal coisa? Você não fez a formação de tal coisa? E a pessoa parece que se perde nela mesma. Então, eu sinto muito isso, sabe? Que o excesso da informação acaba bloqueando, ao invés de ajudar a gente a agir, acaba bloqueando. Então, eu considero esse segundo bloqueio, assim, que mais atrapalha a gente. É a falta de clareza. E tem uma outra questão, assim, quais são as crenças limitantes que impediam de tu tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, Hannah? Tu tens, assim, para me dizer? Nossa, muitas. Olha, assim, principalmente no ano passado, né? Porque foi quando eu realmente decidi que eu não queria mais pro resto da minha vida ser servidora. Então fui buscar esse meu novo projeto de vida, né? Meu novo trabalho, enfim. E aí eu comecei a estudar e tal sobre desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu sempre gostei muito desde que eu comecei a fazer terapia. E aí eu falava assim, nossa, eu posso ser escritora.
mas ao mesmo tempo me vinha: como assim você vai ser escritora? Ninguém te conhece, você nem é famosa. Como é que você vai escrever um livro? Você nem é boa, você nem tem nada para falar. E aí começa essas crenças, né? Que são aquelas vozes que vêm na nossa mente e ficam só dizendo coisas para atrapalhar. Ou então, ah, não, eu quero trabalhar como coach. Ah, não, mas o que vão pensar? Você é servidora pública, né? Como é que você vai largar um emprego fixo para você trabalhar com uma coisa que você nem sabe se você vai ter cliente? Então, tudo isso na nossa cabeça. Então, enquanto a gente não consegue olhar para isso, né? Olhar e perceber, cara, tem alguma coisa aqui que está me atrapalhando. No caso, as crenças, né? Os medos também. Eu vejo muito isso hoje, não só hoje, né? Os medos são sempre fizeram parte da gente. Só que eu acho que quando a gente vai ficando adulto, eles vão ficando piores, né? Quando a gente é criança, a gente é mais destemido, a gente vai lá e faz, a gente não tem tanto medo. Mas quando a gente cresce, a gente se depara com um monte de medo. Então, assim, o medo também foi meu amigo, né? Amigo entre aspas. No ano passado, medo de errar. Eu morria de medo de errar, sabe? De falar alguma coisa errada. Ou então alguém me perguntar, por exemplo, numa live. Eu tô dando uma live e a pessoa falar assim: Hannah, me responde tal coisa. E eu não saber. Aquilo ali seria a pior coisa para mim. Então, esses medos também me atrapalhavam, sabe? Para dar o pontapé inicial. Mas, como eu já estava nesse processo do autoconhecimento, das terapias, eu já conseguia identificar aquilo mais facilmente. Por isso que é tão importante a gente fazer esse movimento, né? De buscar uma ajuda. Ou então, de repente, você não quer fazer uma terapia, buscar, sei lá, um livro, né? Buscar um. Sei lá, hoje em dia o conhecimento está tão farto. Essas lives mesmo, né, que você faz aqui no seu canal, ajudam tanto a gente a abrir a cabeça. Então, assim, hoje em dia não é mais desculpa, né? Antigamente tinha muito isso com a saúde mental e tal, coisa de terapia. A gente tinha gente que achava que era besteira, né? Essa coisa toda. Mas hoje eu acho que já está mais disseminado isso. Então, assim, e aí eu comecei a investigar tudo isso e falei, cara, se é isso que você quer, então é isso que você quer. E aí eu comecei a liberar as minhas crenças, né, com muitos processos de terapia e coaching, que eu fiz ano passado também. E aí me veio um grande sonho que eu tinha, que estava adormecido ao longo desses problemas todos, que era escrever um livro. E aí, todo o processo que eu estava fazendo aparecia isso. Ah, eu quero escrever um livro, quero escrever um livro, mas as crenças não me deixavam, né? Não me deixavam. Falavam, Não pode, não vai dar certo, isso e não vai tal. dar Mais ou menos certo, assim, não Ana. vai dar certo, você não é boa o suficiente, né? Que hoje também se fala muito da síndrome da impostora, né? Aquela coisa toda. Da gente fazer e nunca achar que tá bom, sabe? Ou então aquela pessoa que vive se planejando milimetricamente, né? Os perfeccionistas de plantão. A pessoa planeja tudo que ela vai fazer e na hora do vamos ver, ela não faz, porque ela sempre acha que pode melhorar. Me diz uma coisa, então, qual é a técnica que tu aprendeu para ajudar quem está nos escutando, algo assim bem objetivo e didático, de como ela pode superar e enfrentar esse medo, ou os medos, ou essas crenças limitantes para ter uma atitude? Vamos lá. Olha, tem três exercícios assim que eu sempre passo para os clientes e tal, que é muito poderoso, que é o seguinte: quando você quer fazer alguma coisa, tá? Seja, sei lá, escrever um livro, por exemplo, o meu exemplo, seja fazer uma live, começar um projeto novo, até mesmo uma coisa mais simples, assim, mais do cotidiano. Ah, eu quero começar a ir na academia, sei lá. Só que eu tô com medo. Quero Isso. começar a estudar. Algo novo, né? Tá. Algo que ela não tem costume, ou seja, ela vai ter que demandar esse esforço para sair da zona de conforto dela ali. Só que de repente bate o medo. A primeira coisa que ela tem que fazer é que esse medo é medo de quê? É identificar o medo, sabe? Porque às vezes a gente tem um medo que na nossa cabeça ele é tão enorme, mas quando a gente escreve sobre ele, não, eu tô com medo, beleza, mas é medo de quê? É medo de errar? É medo de ser julgada?
É medo de, não sei, de repente fazer uma live aqui e não aparecer ninguém? É você identificar esse medo. Porque enquanto você não identifica, ele tá muito grande na sua cabeça, sabe? Então, assim, primeiro passo é esse. O segundo é você se perguntar: ah, já identifiquei o meu medo. Então, o que, que de pior pode me acontecer se eu superar esse medo? Porque, assim, às vezes a gente acha que vai ser uma coisa muito drástica, sabe? Que a gente vai morrer, né? De sei lá, ou que a gente vai perder tudo, não sei. A nossa mente é muito doidinha, né? Então ela vai bem longe. Mas então, quando a gente se pergunta o que, que de pior pode acontecer nessa situação, a gente também suaviza a coisa, porque a gente se depara com uma situação que dá pra gente superar, digamos assim, né? E a terceira coisa, que eu sempre falo isso, que eu acho muito importante, a melhor forma da gente lidar com o medo é a gente fazendo, né? Aí a pessoa fala, ué, mas como é que eu vou fazer se eu tô morrendo de medo? Pois é, mas aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar a coisa que você precisa fazer, né? E vai dividir ela em pedacinhos menores. Por quê? Porque quando você faz uma coisa um pouquinho de cada vez, você vai se automotivando, você vai gerando autoconfiança em você. Então, sei lá, se o seu projeto é escrever um livro, por exemplo, Tá. quando você pensa escrever um livro, é uma coisa muito absurda, né? Você vai ficar igual eu tava. Meu Deus, escrever um livro, eu não vou conseguir, é impossível, ninguém vai ler. Não, não, não. Mas quando você fala assim, beleza, eu quero escrever um livro, mas eu tenho medo de ninguém comprar o meu livro. Eu tenho medo de escrever e não ficar bom. Eu tenho medo, tal, tal, tal. Beleza. Segundo passo, o que, que de pior vai acontecer? Ah, o pior que pode acontecer é ninguém comprar o meu livro. Aí você pensa, tá, mas vem cá, isso é verdade? Existe essa possibilidade? Não, né? Porque até os meus amigos provavelmente vão comprar. Então, assim, esse medo não é real, percebe? Ele é um medo, mas ele é muito mais uma coisa interna, né, do que o medo real, que é o que a gente pode realmente combater. E a terceira coisa é, beleza. Sendo que assim, enquanto a gente não resolve o medo, a gente não age. Então, até então, eu não fiz nada, né? Só fiquei com medo. Medo de escrever o livro, medo de ninguém comprar, medo, medo, medo. Então, quando eu falo, para eu escrever o livro, eu preciso fazer o quê? Ah, vou escrever 5 páginas por dia. Então, aí, eu mesma vou combatendo o medo com a minha ação. Entende? Claro. Que Então, legal. Boa dica. é uma boa saída, sabe? Dividir tudo que você tem que fazer em micropassos. E assim, isso para mim fez muito sentido. Desde a época lá do concurso, eu já fazia isso, mas não sabia, né? E ano passado, como eu lidei com essas coisas todas para tirar os meus projetos do papel, eu percebi que é para você conquistar tudo na sua vida, né? Tudo é um processo. Então não adianta a gente querer já começar hoje uma coisa e já ver ela gigante, porque a gente não vai conseguir. Mas quando a gente vê os passinhos, né, e vai superando eles um a cada dia, a gente vai criando coragem na gente, sabe? E isso também no autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento também, quando você pensa, ah, vou fazer terapia, você nunca fez. Mas quando você pensa assim, ah, não, eu vou lá hoje, só hoje. Aí você começa a investigar e tal. Aí você vai liberando aqueles medos, aquelas crenças, você vai vendo que é muito melhor do que não fazer nada, né? Uhum. É bem isso, Hanna. É melhor tu começar pouco a pouco do que daqui a 10 anos tu tá lá dizendo assim, puxa, mas por que que eu não fiz isso? Por que que eu não investi naquele meu sonho? Aí fica lá aquela pessoa amargurada, frustrada, de mal com a vida, porque não enfrentou os desafios que a vida impõe para a gente conseguir alguma coisa, para tu conseguir chegar a algum lugar. E aí tu também tinha esses medos, enfrentou todos eles e escreveu um livro. Quem sabe tu fala um pouco dele, né, Hanna? Sim, sim. É, o nome dele, né, assim, é muito legal, que se chama Vai e Faz. Um guia prático para sair da fudência. E ele é a materialização de tudo isso que a gente está falando, né? Porque, assim, ele, na verdade, fala um pouco dessa história desde 2014 e tal.
E assim, ele fala sobre as coisas que me deixavam parada, né? Presa na zona de conforto, que eu chamo carinhosamente de fudência. Uhum. E que coisas, né? Que pensamentos, enfim, que atitudes eu tive, né? Para poder sair dessa fudência, que é a zona de conforto. Então, assim, para mim foi muito interessante esse processo, sabe? Porque foi eu mesma me liberando, sabe? Eu liberando as minhas crenças, enfrentando ali os medos e materializei isso nesse livro. Então, para mim foi muito gratificante, sabe? E saber que esse livro pode ajudar outras pessoas também a liberar isso, porque assim aí podem falar assim, ah, mas então, beleza, escrever o livro é como se assim, escrever o livro acabou então, né? Como se todos os nossos projetos fossem um ponto final. E na verdade, não. O livro é mais uma etapa da minha vida, assim como a terapia lá atrás foi mais um degrauzinho, sabe? E cada dia que passa, a gente vai subindo mais um degrau. Então, assim, é importante a gente olhar para isso. Por causa disso que você falou, senão a gente vai passar uma vida inteira sem realizar nada que a gente quer, pensando que a gente não dá conta, pensando que a gente não é boa, ou então pensando que a gente não tem nada para agregar, quando na verdade todo mundo tem alguma coisa para agregar, sabe? Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem habilidades, entende? Que pode a pessoa não estar conectada com aquilo, não estar focada naquilo, não estar olhando para aquilo, mas ela tem, todo mundo tem, sabe? Uma vez eu ouvi uma metáfora que para mim acho que foi assim uma virada de chave também na minha mente, que é assim, que nós somos um quebra-cabeça, todo mundo, né? E tem peças, foi a Paula Abreu que falou isso. Tem peças que se encaixam em mim que não vão encaixar em você, né? E tem peças que se encaixam em você que não vão encaixar em mim. Então, assim, o que isso quer dizer? Que todo mundo tem alguma coisa para alguém. Então, eu ficar calada na minha vida, né? Eu não fazer nada, eu ficar aqui quietinha na minha zona de conforto, acaba sendo um egoísmo da nossa parte. Porque a gente podia estar fazendo alguma coisa pelo mundo, né? Por alguém que está precisando de alguma, né, alguma dica, algum conselho, algum ensinamento que você já passou e você pode ajudar, né? Então, eu acho que o sentido da vida, como a gente falou no início, é esse, né? A gente descobrir o que a gente gosta, quem a gente é, nas pequenas coisas. Não é essa coisa gigante, filosófica, nossa, quem eu sou, qual é o sentido da minha vida. Não, é assim, quem eu sou? Ah, eu gosto de escrever e falar com as pessoas através dos meus textos, por exemplo. Eu gosto de ajudar as pessoas através dos meus textos. Isso é uma coisa grandiosa? Não, é uma coisa que eu posso fazer todos os dias, sabe? Então, às vezes, você que está assistindo aí pode ter alguma coisa que você queira realizar e você está com esse pensamento muito grande, como se essa ação fosse algo gigante e por isso você está bloqueado. Mas quando você enxerga isso como um pequeno passo e mais sendo quem você é, porque provavelmente essa coisa que você quer fazer tem a ver com você, tem a ver com a sua essência. Você consegue colocar aquilo ali na sua vida em pequenos passos, porque não adianta você querer mudar da água para o vinho que não vai rolar, né? Aí você vai Não, acabar bloqueado. eu acho que isso é super importante que tu está falando da sua essência, né? Se a pessoa não está conectada a si mesma, ela com certeza ela não vai conseguir enxergar aquilo que ela é de fato, aquilo, qual é a sua missão, que todo mundo tem um objetivo na sua vida, não adianta fazer aquilo que os outros querem para agradar os outros e não agradar a si mesma, daí tu vai estar te agredindo, tu vai estar de alguma maneira te punindo. E não é isso, a gente não veio aqui para essa vida para isso. Então, primeira coisa, qual é a minha essência? Sim. Qual o meu objetivo? O que eu quero, afinal? Eu quero morar na praia, pescar, viver a vida dele. Ótimo! Perfeito, ali tu vai ser uma pessoa feliz, tu vai ser uma pessoa realizada. Ah, mas aí todo mundo diz que eu não vou ter dinheiro, que eu vou ter uma vida muito simples. É uma escolha que tu tá fazendo. Gosta do mar, tu gosta de ter essa vida simples. E os outros, o que tem a ver com isso? Vão pagar tuas contas? Vão assumir a tua vida? Então, é isso que a pessoa tem que dizer, tem que se determinar o que ela quer, afinal. E aí ela vai ser feliz, aí ela vai se realizar, seja na beira da praia, pescando, tendo uma vida mais simples, ou
sei lá, fazendo o que quer. E eu te pergunto, Hanna, que outra dica tu tem para dar para essa pessoa que está nos escutando, que ela quer realizar seus sonhos, mas ela está tão insegura, ela não sabe por onde começar? Mais Bom, alguma técnica direta? então, assim, a gente já falou, né, dos micropassos, e assim, eu percebo também que uma coisa que pega muito na gente é a falta da autoconfiança, né? E aí, por eu não acreditar em mim, que tá ligado também com os medos e as crenças, né? A crença da gente não se achar boa e tal acaba afetando a nossa autoconfiança. Mas existem formas da gente melhorar a nossa autoconfiança no dia a dia, né? E de novo, é um processo, não vai ser da noite pro dia, mas tem coisas que você pode fazer. E uma delas é essa que você falou. Você falou assim: todo mundo tem qualidade, né? Todo mundo tem missão de vida e tal, mas você precisa estar ouvindo o que você fala para você, né? Por exemplo, você sabe quais são as suas qualidades? Eu não sabia. Até pouco tempo atrás, até o ano passado, eu vibrava nisso. Ah, eu acho que eu não sou boa em nada, não tenho nada de bom. Então, quando você não acha isso, realmente fica difícil você realizar alguma coisa. Então, por isso é que você precisa se perguntar: quais são as minhas qualidades? Quais são os meus pontos fortes? Eu sou boa em quê? Pô, eu sou boa em escrever? Sou boa em fazer vídeo? Sou boa em dar conselho? Sei lá. Sou boa em cuidar dos animais? Não sei. O que você é boa? Se você não sabe, você pergunta. Eu fiz isso ano passado. Eu perguntei para várias amigas minhas, para pessoas da minha família também. Falei: olha só, se eu te perguntasse assim, que eu já te ajudei? Eu já te ajudei em alguma coisa? O que você acha que eu sou boa? Fiz assim, umas 5 perguntinhas. E você vai ficar pasmo quando você receber as respostas. Porque as pessoas têm o dom, né? Não sei. A gente tem o dom de reconhecer mais as coisas boas no outro do que na gente. Todo mundo é assim, né? Então, quando você ouvir, né, das pessoas que você ama, qualidades suas, talvez você que não esteja conectado com elas, você possa começar a se conectar. Porque você vai falar assim: poxa, essa pessoa que eu amo tanto tá vendo isso em mim, é porque deve ser verdade. E aí você vai reacendendo dentro de você a sua autoconfiança, sabe? Porque a autoconfiança é como se fosse um músculo. Se você tá a vida inteira falando coisas ruins para você, né, se depreciando, com relacionamentos que você não gosta, com trabalho que você não gosta, tudo isso vai minando a sua autoconfiança, a sua autoestima, né? Então, você precisa treinar de novo, né? Você precisa. É como se você estivesse reaprendendo a viver, né? Você vai reconstruir a sua vida, tipo, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer são esses dois exercícios. Assim, eu amo escrever, né? Então, assim, tudo para mim é escrever. Ah, faço lista, tudo eu falo: faz uma lista das suas qualidades, faz uma lista das coisas que você é boa, das coisas que você sabe fazer, entendeu? E aí você vai se conectando com isso e vai tendo uma resposta. E para finalizar, você vai e começa: ah, beleza, eu descobri que eu sou boa em escrever, por exemplo. Então, como que eu posso fazer isso hoje já? Sem depender de nada, sem depender de dinheiro, sem depender de tempo, né? Porque as pessoas, elas botam muito empecilhos para as coisas que elas querem fazer. Ah, não, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu preciso de várias ferramentas, eu preciso do apoio de não sei quem. Quando, na verdade, muitas vezes o que ela precisa fazer, ela não depende de ninguém, nem de ferramenta, é só dela mesma. Então, sei lá, por exemplo, se o seu sonho é começar a escrever, porque você quer escrever um livro, escreve para você uma página. Se o seu sonho é, de repente, sei lá, abrir um restaurante, começa a cozinhar para você, ou então você vai administrar um restaurante, começa a estudar sobre isso, sabe? Pouquinho, vai começando a se conectar com o que você quer, né? Porque para a gente ter as coisas e conquistar as coisas, a gente precisa primeiro ser aquela pessoa que vai ter aquilo. E assim, eu acho que esse é o melhor. Assim, se eu pudesse dar uma dica só, é isso, que eu acho que os micropassos realmente, para mim, são a chave de todo e qualquer sucesso, assim, de toda e qualquer ação. Porque se a gente está muito focado no grande, lá na frente, a gente não consegue começar.
Então, assim, seja para melhorar nossa autoconfiança, para quebrar nossas crenças, né, para lidar melhor com os nossos medos, porque assim, gente, eles vão aparecer, né? A gente é ser humano, a gente está aqui no planeta Terra, eles vão aparecer direto, toda hora. Não é porque a gente está, né, fazendo as coisas que a gente não tem. A gente tem. Só que a diferença é que a gente vai lidando melhor com eles ao longo do tempo. E com essas ferramentas a gente vai saindo daquele lugar mais fácil. Uhum. Hanna, eu adorei esse nosso bate-papo, vai ajudar muitas pessoas. Então, passar pelo processo de autoconhecimento. Se você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda de um profissional para te ajudar. Não conta, eu tenho uma amiga que me ajuda. Não, tem que buscar ajuda de um profissional no início que te dá aquele empurrão. Depois você vai, sabe? E o que tu diria, assim, para finalizar? Qual é a mensagem que tu passa para essas pessoas que estão nos escutando? Eu diria o seguinte, que todos nós temos ouro dentro da gente e que tem gente esperando você abrir a sua boca, começar o seu projeto, enfim, soltar sua voz no mundo. Então eu diria, vai e faz, que é o nome do meu livro, mas vamos juntos, entendeu? Vamos nos ajudando uns aos outros, porque a gente está aqui para ser feliz e para nos ajudar. E se Não vocês tem um livro quiserem. para mostrar? Tu não tem um Eu livro? tenho! Eu vou mostrar. Isso aqui é um livro. Gente, eu Nossa, sou super indecisa. Eu não consegui escolher uma cor de capa só, então ele tem duas cores. Esse é o Vai nossa, e Faz que legal. Dá para te escolher, não quer o vermelho, vai ou no vai. Ficou amarelo. legal. Uhum. Ah, é Muito interessante bonito. dizer que a gente vai colocar o link, né? Se você se Sim, interessar pelo livro, que tem tudo isso que a gente conversou aqui, mais um pouco, aqui embaixo na descrição do tá na vídeo. descrição do vídeo. Tá certo. É isso. Um abração, Hanna. Adorei. Adorei. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você.